Graça e paz para todos, meus queridos e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. Vamos meditar nesta manhã em um texto que está no livro do Gênesis, no capítulo 38 e versículo 24, diz assim a Palavra de Deus: E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. Meus amados, esse texto que eu acabei de ler fala a respeito dos erros cometidos por Judá, fala sobre o disfarce de Tamar, fala também sobre promiscuidade, fala sobre proposta e também fala sobre juramento. E quando eu estava meditando nesta passagem, eu comecei a observar que desde a criação do mundo, o homem ele vem desagradando a Deus. Deus preparou um caminho para o homem, mas o homem se desviou do caminho pelo qual Deus preparou para ele. Deus estabeleceu suas leis para que o homem ele cumprisse a lei de Deus, mas o homem quebrou as leis de Deus. Deus mostrou a verdade para o homem, mas o homem trocou a verdade de Deus pela mentira. Deus fez promessa para o homem, mas o homem trocou as promessas de Deus por propostas. Quando você lê o livro do Gênesis, no capítulo 16, 17, você vai ver essa realidade que Abraão, ele vivia se queixando porque ele não tinha herdeiro, e ele achava que o seu herdeiro seria o seu mordomo. E ali Deus fez para Abraão uma promessa que lhe daria um filho. E o tempo foi se passando, e Abraão ali saiu da sua terra e foi ali para o Egito. E quando chegou ali no Egito, Abraão ainda mentiu, dizendo para Sara: olha, Sara, não diz aqui nesta terra que tu é minha esposa, porque Abraão ficou com medo que alguém matasse ele para possuir sua esposa, e disse: olha, diga que é minha irmã. E ali a palavra de Deus fala que Abraão, ele tentou, aliás, Faraó tentou possuir ali a esposa de Abraão, e Deus feriu ali a Faraó e toda a sua casa. E quando o Faraó descobriu ali que aquela mulher não era irmã de Abraão, pegou e disse: por que você fez isso? Por que você mentiu para mim? E ali Faraó despede ali Abraão, sua esposa, deu alguns pertences para Abraão. E também Abraão levou ali aquela mulher chamada Agar. E diz a palavra de Deus que Sara, sabendo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, Sara pegou, fez uma proposta para Abraão, para que Abraão se deitasse com a sua serva Agar. E Abraão, meus queridos, ele trocou a promessa de Deus pela proposta de Sara. Olha aí como é que as coisas acontecem. O homem, ele trocando as promessas de Deus pela proposta de alguém. Então, meus queridos, esse texto fala justamente isso, sobre proposta, fala sobre disfarce, fala sobre muita coisa. E esse texto aqui nos mostra que Judá, ele era o 4º filho de Jacó com Lia. E Judá, ele exercia uma função de liderança no meio dos seus irmãos, conforme está no livro de Gênesis, capítulo 49. Judá, ele tinha promessa de Deus para a sua vida. Judá, ele cometeu muitos erros, ele feriu os princípios de Deus. Judá, ele se casou com mulheres que não faziam parte da sua linhagem. Judá, ele foi um dos responsáveis por vender o seu irmão ali para os ismaelitas quando ia ali para o Egito. Judá, ele mentiu junto com os seus irmãos para o seu pai, dizendo que uma besta fera do campo tinha matado o seu irmão José. Judá, meus queridos, ele cometeu muitos erros na sua vida. E os erros que Judá cometeu custou muito caro.
E o texto vai dizer, irmãos, que Judá, ele não se importava muito com as coisas de Deus. E quando se perde a essência de Deus, quando a pessoa é um crente, que perde ali a sua comunhão com Deus, a pessoa não tem mais brilho, a pessoa não tem mais graça, a pessoa não tem mais azeite, não tem mais unção, não tem mais tabernáculo, não tem mais o Espírito Santo de Deus na sua vida. Só fica somente ali do cristão o rótulo de crente. E o texto vai dizer que Judá, ele se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um homem adulamita chamado Ira. E ali naquela terra ele se casou com a filha de um homem cananeu. E o nome deste homem se chamava Sua. E com a filha deste homem cananeu, Judá, aleluias, ele teve 3 filhos com esta mulher. O primeiro se chamou o segundo se chamou Onã, e o terceiro se chamou Selá. E diz a palavra de Deus que quando, aleluia, já estava adulto, Judá agora, ele procura ali uma mulher para o seu filho. E esta mulher se chamava Tamar, que era uma mulher cananeia. E quando Tamar se casou ali com o seu filho o texto vai dizer, meus queridos, que este homem chamado era um homem muito perverso. E o fato dele ser um homem perverso, que desagradou o seu Criador, a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus mata, morre pelas mãos de Deus. E o texto vai dizer também que quando ali morre Judá, ele vai ali até o outro filho dele chamado Onã e pede para que Onã se casasse ali com Tamar, a sua cunhada, para que ela pudesse ter filho, para que seu irmão pudesse ter descendência. E ali, Onã, sabendo que a descendência não ia ser dele, e todas as vezes que Onã se deitava ali com Tamar, na hora ali da relação, ele derramava o sêmen sobre a terra, e isso também desagradou a Deus. E o texto vai dizer que também Onã morre pelas mãos de Deus, porque o próprio Deus matou Onã. Você pode observar direitinho aqui nesse texto que Judá, irmãos, ele estava insistindo com algo que Deus não queria para ele. Judá estava apenas pensando nos seus próprios interesses. Ele queria casar todos os seus filhos com aquela mulher, uma mulher que não fazia parte da comunidade de Israel, uma mulher que era cananeia, e Deus não estava permitindo isso. Mas Judá, ali, ele estava, meus queridos, insistindo em algo que Deus não estava querendo. E muitas vezes, quando a gente começa a insistir com algo que Deus não quer para a nossa vida, a gente acaba, meus queridos, afrontando o próprio Deus. Você pode observar que Jonas, ele estava querendo algo para ele que Deus não estava querendo. Quando Deus disse para ele que se levantasse e fosse para Nínive para pregar a palavra de julgamento para aquele povo, mas Jonas insistiu, querendo aquilo que Deus não queria, pegando um navio e se desviando para Tarso. E nós sabemos que por causa da insistência de Jonas com aquilo que Deus não queria, Jonas sofreu. Jonas, quando entrou naquele navio que se escondeu, Jonas foi descoberto, Jonas foi lançado ao mar, porque o próprio Jonas reconheceu que estava errado, e os marinheiros jogaram ele no mar. Jonas foi engolido ali por um grande peixe, e pela misericórdia de Deus, Deus ali livrou Jonas daquele grande peixe. Temos que ter muito cuidado, meus amados, insistir com algo que Deus, Ele não quer para a nossa vida, não é verdade? E o texto vai dizer, meus queridos, que depois da morte do primeiro filho de Judá, veio depois
da morte do seu segundo filho, Onã, a Bíblia vai dizer que Judá agora chegou para sua nora e mandou que ela fosse ali para a casa dos seus pais, para que ali ela passasse a sua viuvez, e quando seu filho Selá tivesse já adulto, daria a ele para que ela se casasse. Só que Judá mentiu para Tamar. Por quê? Porque ele achava que pelo fato de e Judá morrer ao se casar com Tamar, esta mulher trouxe desgraça para sua família, mas não. Eles morreram pela mão de Deus por causa dos seus próprios pecados. Tamar não tinha nada a ver com isso. E o texto vai, meus queridos, dizer que o tempo se passou, amém? Tamar, ela vai para a casa dos seus pais, passar ali a sua viuvez, e Tamar começou a perceber que ela tinha sido enganada, porque o tempo foi passando, o outro filho de Judá, chamado Selá, cresceu, e nada de Judá cumprir a promessa. E o texto vai dizer que quando Judá desceu a Tima, ali naquela região, para tosquear ali as suas ovelhas, alguém viu, chegou até Tamar e disse: olha, o teu sogro, ele está por aqui, por essas terras, olha. Então, quando ela tomou conhecimento que o seu sogro estava ali por aquelas terras, sabe o que foi que ela fez? Ela tirou ali as suas vestes de viúva, colocou ali um disfarce de prostituta e armou um plano para ficar à beira do caminho, para enganar o seu sogro, para se deitar com ele, para que ela pudesse ter descendência. A gente tem que ter muito cuidado, meus amados, com o disfarce de alguém. Nem todo mundo que se aproxima de mim, que se aproxima de você, se aproxima com boas intenções. Às vezes se aproxima para querer fazer o mal, para querer tirar vantagem. Quem não se lembra daquela passagem de 1 de Reis, capítulo 13, versículo 24, que o profeta velho enganou o profeta novo, Ele ficou ali na beira do caminho, esperando o profeta novo passar, porque o profeta vinha de uma jornada, o profeta tinha ido cumprir uma missão, e Deus tinha dito àquele profeta novo que naquela cidade, depois que ele entregasse o decreto ao rei, ele não comesse, não bebesse, não tomasse água, não ficasse ali naquela cidade, não voltasse pelo mesmo caminho. Mas quando ele estava voltando para casa, o profeta velho ficou ali disfarçado. Chegou ali na beira do caminho, e quando ele se aproximou-se, ele disse: vamos para minha casa, vamos comer pão, vamos beber água. E o profeta novo dizendo que não podia, mas eles: um anjo me revelou. Olha aí a mentira, olha aí o profeta usando de engano. E quando aquele profeta novo desceu, acabou ali comendo pão, bebendo água, e quando voltou, pelo fato de ter desobedecido a Deus, ele foi tragado pelo leão. Temos que ter muito cuidado, irmão, com aquelas pessoas que se aproximam da gente com disfarce, com essas pessoas que se aproximam da gente com engano. Amém? Cuidado, que você pode ser prejudicado. E voltando aqui para o texto, Tamar, ela se disfarçou, ela ficou ali na beira do caminho, esperando o seu sogro passar, se disfarçou-se de prostituta. E quando o seu sogro ali se aproximou dela, ali aquele homem
achando, Judá, né? Estou falando de Judá, achando que ela era uma prostituta, então quis se deitar com ela, e ali ele ofereceu para ela um cabrito. Olha, eu vou te dar um cabrito se você se deitar comigo, ter relações. Só que Tamar fez uma proposta para Judá. Olha o que eu falei no começo, que essa passagem fala também a respeito de proposta. Qual foi a proposta que ela fez? Eu quero o teu selo, eu quero o teu cordão e eu quero o teu cajado, né? Para que ela pudesse se deitar com ele. Meus amados, olha só o que ela pediu: o selo, o cordão e o cajado. A gente sabe, irmãos, que tudo isso que ela pediu aqui tem um simbolismo na Bíblia. O selo é a tua identidade para com Deus. O selo, meus queridos, cada um de nós, como a gente aceita Jesus como o nosso Salvador, nós temos esse selo chamado selo da promessa. E o diabo, ele quer roubar o meu selo e o teu selo da promessa. Ele quer roubar a nossa identidade com Deus. E nós, como cristãos, nós não podemos, meus queridos, negociar o nosso selo com o nosso adversário, com o nosso inimigo. Mas Judá negociou o selo. Ele também negociou o cordão. O cordão é a nossa fidelidade para com Deus. Não é verdade? Cada um de nós temos a nossa fidelidade para com Deus. E se a gente for infiel a Deus, se a gente, meus queridos, deixar que o inimigo ele entre na nossa vida, a gente vai acabar sendo infiel a Deus. E ali a nossa fidelidade, ela é o quê? Ela é quebrada. Você pode observar que José, ele não negociou a sua fidelidade com o inimigo, porque quando ele estava ali na casa de Potifar, amém? A Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar, ela se engraçou-se ali por José e tentou roubar a fidelidade que José tinha com Deus. Mas José, ele correu, ele fugiu da mulher de Potifar, porque se ele se deitasse com aquela mulher, ele quebrava ali a sua fidelidade para com Deus, mas ele não se deitou. Mas Judá, ele trocou ali a sua fidelidade com Deus, a sua fidelidade que ele tinha, e ele se deitou ali com aquela mulher chamada Tamar. E ele também negociou, sabe o que? O cajado, meus queridos, é a tua autoridade que tu tem para com Deus. Nós sabemos que o cajado, ele tem aquela finalidade, materialmente falando, que os pastores usam quando vai ali levar as suas ovelhas ali, e quando aquelas ovelhas caem em algum buraco, ele vai, pega ali aquele cajado e puxa. E também quando a ovelha não quer entrar ali para o retiro, ele puxa a ovelha e coloca ali no retiro. Então, o cajado tem essa finalidade, mas o cajado é a autoridade que você tem para com Deus. Você não pode perder a sua autoridade, porque se você perder a sua autoridade, o inimigo ele pinta a bolinha com você. O inimigo faz o que quer. Então, Judá, ele trocou ali as coisas espirituais que Deus tinha dado a ele, o selo, o cordão e o cajado, para se deitar com Tamar. E ali, meus queridos, se deitou-se ali com a sua própria nora, sem saber que era ela. Olha só que coisa terrível. E ele tinha prometido ali, conforme está aqui no texto, que foi o quê? Que foi dar para ele um cabrito. E depois de algum tempo, ele foi lá, mandou alguém levar aquele cabrito, mas quando aquele homem chega naquela terra, não tinha ali nenhuma prostituta cultural. Olha só. E ele voltou com o cabrito, o homem que ele mandou ali levar o cabrito, e depois de 3 meses, chegou a notícia
Olha aí, conforme está no capítulo 24, que foi o capítulo que eu li aqui, que chegou a notícia para Judá, e aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá dizendo: tua nora adulterou e eis que está pejada do adultério. Ou seja, Tamar, ela engravidou do próprio sogro. Só que ele não sabia, amém? Que ele tinha se deitado com ela. Aí foi o que ele fez. Ele mandou que tirasse ela para fora e queimasse ela. Mandou que os seus servos fossem lá matar Tamar. Olha só, irmão, que coisa terrível que Judá estava fazendo. Então, conforme está no versículo, e tirando-a fora, mandou dizer a seu sogro do varão, de quem, aliás, versículo 24, 25, quando aqueles homens tiraram Tamar para fora para tentar matar ela, olha o que aconteceu. Ela pegou, mostrou aqueles homens e disse: olha, vocês sabem de quem é esse selo? Sabe de quem é esse cajado? Sabe de que esse cordão? Foi do homem que se deitou comigo, ele é o pai da criança. Então aqueles homens reconheceram ali que aquele selo, que aquele cordão, que aquele cajado era de quem? De quem, meus amados? Era de Judá. Então, quando aqueles homens chegaram e mostraram para ele ali aqueles objetos, aí a ficha dele caiu. Ele notou ali que ele tinha se deitado com a própria nora. Aí ele reconheceu que ela era mais justa do que ele. Então, ele não permitiu que matasse ali a sua nora. Meus amados, a gente aprende muita coisa com esse texto. Olha, um erro nunca justifica o outro. Nós sabemos que muitas vezes a pessoa erra, amém? E para querer cobrir os seus erros, para querer, aleluias, não querer que as suas coisas sejam descobertas, a pessoa vai o quê? Vai querer praticar o mal com aquela pessoa. Não é verdade? A gente sabe que ele não sabia que ela era sua nora, né? Então ele tentou mandar matar ela, mas quando ele reconheceu o seu erro aqui, ele não permitiu que matasse. E tudo isso aconteceu, meus queridos, por quê? Por causa de um erro que aconteceu que lá atrás. Amém? E o que eu quero dizer para você, se você, nesta tarde, se você não corrigir os erros do seu passado, esses erros, eles vão ficar em evidência no presente. Você já ouviu falar num pecado chamado pecado contumaz? O que é pecado contumaz? É aquele tipo de pecado que você começa a fazer. É um pecado atrás do outro. É um pecado contumaz. Ou seja, a pessoa é um crente. A pessoa tinha um pecado. Então, aceitou Jesus como seu Salvador, foi batizado nas águas. Ali, a pessoa fez a sua confissão de fé, mas aquele pecado que você tinha lá atrás, você não consertou. Você continuou com o mesmo pecado. Amém? E este pecado, ele acaba ficando em evidência. Ou seja, a pessoa é um caloteiro, gosta de dar calote nos outros. Aí não consertou aquele erro de dar calote. Aí o que acontece? Lá na frente, de tanto você dar calote nos outros, vai chegar alguém e vai dar um calote em você. Aí você vai ficar sofrendo. Ai, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Porque foi que eu perdi meu dinheiro? Por que foi que me deram calote? Por quê? Justamente porque você não consertou os erros do seu passado. Amém? Então, no presente, ele fica em evidência. Judá não consertou os seus erros. Judá continuou sendo aquele Judá lá do passado, que mentia, que fazia coisas erradas. Olha aí o que aconteceu aqui.
Se ele não tivesse perdido a sua essência com Deus, ele não tinha negociado ali com aquela mulher, com aquela prostituta ali, o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Amém? Temos que ter muito cuidado, irmão. Judá, tudo isso aqui que aconteceu foi por causa de Judá, por causa dos erros que ele cometeu. De maneira alguma ele devia casar com mulheres cananeias. De maneira alguma ele deveria permitir que os seus filhos casassem com Tamar, porque Judá, com Tamar, era uma mulher cananeia, não. Mas ele permitiu. Ele começou a insistir com uma coisa que Deus não queria para a sua vida. E ele pagou um preço muito caro. Amém? Então, meus amados, eu não vou mais adiantar esta mensagem. Nós sabemos que esta passagem não termina aqui. Nós sabemos que mais na frente Tamar teve 2 filhos gêmeos. Amém? Inclusive um desses filhos se chamou Pérez e outro se chamou Zera. Amém? A história não acaba por aqui, ainda tem muita coisa a nos revelar nesta passagem, amém? Sobre Judá, sobre Tamar, mas eu vou parar por aqui porque a mensagem neste dia maravilhoso foi pregada, que você possa meditar, que você possa orar pela minha pessoa, Diácono Cristiano Sales, para Deus me usar sempre na ministração da sua palavra e que Deus continue me abençoando e te abençoando. Amém, meus amados? Que Deus abençoe.